Então sejam bem-vindos mais uma vez a esta mensagem e vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Um batismo, como o batismo nas águas também é importante, o batismo no Espírito Santo também é importante. E Jesus mencionou isso mesmo e também na vida de Jesus aconteceu o mesmo. Vamos ver em Lucas 3, 22. Lucas 3... vamos começar no 21. Lucas 3, 21. Lucas 3, 21 e diz assim: E aconteceu como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, uma forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então, porquê é importante o batismo no Espírito Santo? Porque Jesus também foi batizado no Espírito Santo. Jesus desceu sobre ele o Espírito Santo. E a partir daí ele orava buscando a direção do Espírito Santo e começou a fazer os milagres. Só a partir daí. Não foi por acaso que Jesus disse aos discípulos o que disse para esperarem. E nós vamos até... explica em João 16, 7, explica porquê. E diz aqui no João 16, 7, todavia digo-vos a verdade que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o batismo no Espírito Santo opera em nós a obra de Deus, opera em nós a direção certa. Portanto, Jesus também disse: em Lucas 24, 49. Em Lucas 24, 49. E diz: Eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nós vemos o batismo de Jesus, vemos o que ele explica aos discípulos, que convém que ele vá para que o Consolador possa vir, e vemos agora uma diretriz, uma ordem de Jesus, dizer: fiquem aqui para que do alto sejais revestidos de poder. Então o batismo no Espírito Santo nos concede poder. O poder dado por Deus. Não é por acaso que só a partir daí é que os milagres começaram a acontecer na vida de Jesus, ou pelo menos com mais frequência na vida de Jesus, só depois de ele ser batizado no Espírito Santo. Porquê a importância de ser batizado no Espírito Santo? Nós já vimos para que do alto sejais revestidos de poder. Mas há mais coisas. Vamos ver em Romanos 8,14 e diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Realmente você aceitou Jesus? Se tomou essa decisão, glória a Deus, ainda bem que o tomou. Se ainda não fez, toma essa decisão de aceitar o que Jesus fez na cruz em seu lugar. Mas aceitou, agora o batismo no Espírito Santo é de todo uma grande importância para a sua vida. Porque está aqui a dizer que todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é um filho de Deus porque aceitou Jesus no seu coração, mas agora você precisa da direção do Espírito para você ter uma comunicação direta com Deus Pai, para lhe poder ajudar em todas as suas tarefas, em todas as suas decisões.
E muitas das vezes, perante o mundo, perante você, é a decisão mais acertada, algum tipo de decisão que você possa tomar. Mas, no entanto, perante Deus, Ele sabe mais à frente e Ele sabe que essa não é a decisão certa. Portanto, todos aqueles que são guiados pelo Espírito é como o vento. Vão de um lado para o outro e não sabem para onde vai. Porquê? Porque Ele dá a direção. E Ele nos mostra qual é o melhor caminho. E então, por essa obediência ao Espírito de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus para aceitar Jesus, mas agora temos a direção certa, vinda de Deus, através do batismo do Espírito Santo. E através do batismo do Espírito Santo, nós ficamos com o quê? Algo acontece em nós diferente. Nós começamos a falar em outras línguas, em línguas estranhas. E vamos ver uma passagem exatamente onde isso aconteceu, porque eles ficaram em Jerusalém, exatamente como Jesus disse que deveriam ficar, e eles o fizeram, os discípulos, e vamos ver o que aconteceu. Vamos abrir em Atos 2. Atos 2, 1. Atos 2, 1, e diz aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E depois vemos na continuação da leitura, que vocês podem ler depois mais tarde, vem a descrição que eles falavam em línguas até que não conheciam. Falavam em línguas estranhas para todos, mas também falavam em línguas de outro país. Era a mesma coisa que eu agora estivesse aqui, que estou a falar em português, estivesse a falar em inglês, ou francês, ou alemão. Aconteceu-lhes exatamente o mesmo e vocês, para a descrição a seguir, vocês podem ver isso. Mas o que aconteceu aqui é que eles foram cheios do Espírito Santo. É bom não confundir algumas coisas. Realmente, quando você aceita Jesus no coração, o seu espírito renasce e uma porção do Espírito Santo entra na sua vida. E você torna-se um filho de Deus. Mas, com o batismo no Espírito Santo, o que acontece é um transbordar do Espírito Santo. Você, por assim dizer, fica cheio do Espírito Santo. E nós podemos ver, porque aqui eu vou voltar a ler no versículo 3, Atos 2, 3, e foram vistas por eles repartidas como línguas foram, o qual se pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. No versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu não quero falar muito sobre orar línguas, não quero, porque pronto, estamos a falar sobre o batismo no Espírito Santo, mas o falar em línguas não é algo que nós controlamos. Eu não sei o que estou a falar quando estou a falar em línguas. Eu estou a falar uma língua estranha, que eu próprio não entendo, é uma ligação direta que eu tenho com Deus, do qual eu oro. E percebe-se bem porquê, porque é que no falar em línguas não deve ser entendido por toda a gente, porque nós quando oramos estamos a falar coisas que se calhar se estivéssemos a perceber parávamos de orar. E ficávamos confusos. Deixem Deus fazer a obra que Ele tem que fazer em cada um de nós, porque é uma obra grande e gloriosa. E fazendo isso, nós estamos a deixar que o Espírito Santo molde a nossa vida. O orar em línguas é algo fundamental para nós e algo que deve ser usado e abusado para que o nosso crescimento espiritual se dê em verdadeira alegria, no verdadeiro amor que Deus tem por nós. Então, o que vimos até agora, Jesus foi batizado no Espírito Santo,
Jesus explicou que tinha que ir para o Espírito Santo vir para os discípulos. Vimos Jesus a dar ordem para ficarem em Jerusalém, para que eles fossem revestidos de poder, fossem revestidos do Espírito Santo. E agora vimos o que os discípulos a receberem e a serem cheios do Espírito Santo. Portanto, vemos que o que aconteceu nos discípulos naquela altura acontece ainda hoje em todo aquele que crê. Se você entende que o batismo no Espírito Santo é algo que você necessita para a sua vida, algo que é verdadeiramente importante, então você compreendeu isso e então está apto para receber aquilo que você entendeu. Entendeu que é uma diretriz, uma decisão e uma ordem de Jesus para nós. Para quê? Para que possamos fazer a obra que Ele próprio mencionou. Ouçam, tentar fazer uma obra de Deus sem ter Deus é uma loucura. Nós podemos dizer, não, mas eu tenho conhecimento, eu tenho muitos anos de crente, eu conheço a Bíblia de trás e para a frente. Eu não digo o contrário. E glória a Deus que sabe, glória a Deus que você há muitos anos que é crente, mas você tem a direção do Espírito Santo. Deus nos quer dar, por assim dizer, um telefone direto para com Deus. Há coisas que você não sabe, que vai ficar a saber. Vêm à sua mente de repente pensamentos de como deve agir, soluções para determinadas coisas, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Há direção. Há decisões que você pode estar a tomar, mesmo dentro do ministério, que estão erradas, em que o Espírito Santo não quer que as tome. Mas para isso você tem que lhe dar ouvidos a Ele. Tem que o buscar a Ele. Tem que querer, desejar ser cheio do Espírito Santo. Se você não desejar, não vai ter. Isso não vai acontecer. Eu lembro-me de eu desejar, estar numa reunião, desejar, e de repente eu disse, eu também gostava de orar em línguas. E eu comecei a orar em línguas assim do nada. Só porque desejei. E comecei a orar em línguas. Glória a Deus que muita coisa aconteceu a partir daí. Porquê? Porque orar em línguas destrava um mundo espiritual mais ainda para nós. Nos capacita mais ainda. E coisas começaram a acontecer só por causa de eu começar a orar em línguas. Inclusive algumas coisas à minha frente, na minha vida, foram desbloqueadas. Eu fui protegido por orar em línguas. E o orar em línguas é a oração perfeita, a oração que vai para Deus, perfeita. E essa oração é a oração que nos abençoa. O que eu vos digo a todos vocês é que o batismo do Espírito Santo é algo que todo cristão deve desejar e entender. O orar em línguas não é algo esquisito. Ouçam, se for esquisito, então a Bíblia é esquisita. Porque a Bíblia fala sobre isso. Em algumas passagens, nós podemos ver, eu tenho aqui algumas. Falam sobre o falar em línguas na igreja. Vamos abrir em 1 Coríntios 14. Vamos começar no 2. Diz aqui, 1 Coríntios 14, 2, porque o que fala em língua estranha não fala a homens, não a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala ministérios.
E depois vamos passar para o 14, e no 14 diz, 1 Coríntios 14:14, porque se eu orar a língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei no espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei no espírito, mas também cantarei no entendimento. Eu vou entender que se nós orarmos só em línguas, há coisas que da nossa mente nós ficamos sem direção. E ao mesmo tempo que oramos com o nosso entendimento, oramos, no meu caso, em português, o que estamos a fazer é a desbloquear a nossa própria mente. Não estamos a orar sobre um determinado assunto e oramos com o nosso entendimento, declaramos a palavra do Pai e a seguir oramos em línguas. E a vontade de Deus é expressa por orar em línguas, porque é a oração perfeita. Portanto, o que você deve fazer é agarrar num assunto, por exemplo, de cura, declarar a Deus obrigado, Pai, que Jesus foi à cruz, levou toda a minha enfermidade e as minhas dores, e para as suas pisaduras eu já fui sarado. E depois de dizer isso, você ora em línguas. Ora em línguas. Por assim dizer, você está a regar tudo o que acabou de falar, tudo o que acabou de semear. E você ainda está a semear mais ainda, orando em línguas. A oração perfeita para com Deus. É a vontade de Deus. Não é algo esquisito, por favor. É a vontade de Deus. E vemos que Paulo então menciona várias vezes. E ele diz até, inclusive, que ele falava mais em línguas, e podemos ler até, falava mais em línguas que todos os outros. Em 1 Coríntios 14:18. Primeira de Coríntios 14:18. Dou graças a Deus porque falo mais em línguas que vós todos. O que é que ele estava a dizer? Ouça, a Bíblia tem... Eu não quero dizer assim. Eu ia dizer que tem um problema. Mas é como a Bíblia, como qualquer livro. Se você separar um versículo da Bíblia, separar de todo o contexto, você vai entender outra coisa. Que não o contexto a que se refere. O que é que eu quero dizer? Quando você lê este versículo, dou graças a Deus, falo mais em línguas de todos vós. E todos ficam a pensar o quê? Ele fala mais, por exemplo, fala português, fala espanhol, fala francês, fala alemão, fala inglês. Portanto, fala em muitas línguas. Mas não é isso que se refere aqui. Porque se você ler este capítulo de 1 Coríntios 14, todo ele está-se a referir sobre o falar em línguas. E fala exatamente a linguagem que é concedida pelo Espírito Santo. Portanto, na continuação da leitura de tudo isto, nós vemos este versículo em que diz: dou graças a Deus porque falo mais em línguas de todos vós. Falo mais em línguas estranhas. Falo mais na linguagem do Espírito. Eu não separei o versículo da Bíblia, mas li conforme todo o contexto onde ela está. Por isso é que é muito bom nós, apesar de ouvirmos toda a lição, nós agarrarmos e irmos ler. Mas não é só o versículo, é ler o contexto todo, para ver se aquilo que nos foi transmitido, aquilo que nos foi dito ou pregado por qualquer pessoa, se realmente é verdade. Você tem que ler o contexto todo, a ver se o contexto todo se refere exatamente ao que lhe foi dito assim. Não separe versículos da Bíblia, embora nós, quando estamos a falar, falamos só de determinados versículos, mas todo o contexto tem de estar em ordem com a linha de pensamentos que é transmitida para si. Só assim você realmente está a ter o fruto como deve ser do que é que Deus quer para si.
Depois desta pequena ilustração que eu vos dei, portanto, Paulo dizia que falava mais em línguas de todos eles. Até ele gastava tempo orando em línguas. Porquê? Porque ele sabia que era benéfico para ele. Orar em línguas faz a nossa edificação espiritual. Nos abençoa. Portanto, nós temos que e desejarmos o batismo no Espírito Santo. Onde é que isso pode acontecer? Pois depende de muitos fatores, mas depende principalmente de como você está com Deus. Se você está a orar e teve algum tempo a orar, está a adorar, está na presença de Deus, você peça que seja cheio do Espírito Santo. Se você está numa igreja onde não acredita no Espírito Santo, vai ser difícil. Mas se você está numa igreja onde acredita no Espírito Santo, isso vai ser fácil acontecer. Porque o Espírito Santo já tem liberdade de operar lá. E então isso vai acontecer. Você então está a tentar dizer que em igrejas que não oram no Espírito estão fora de Deus. Ouçam, eu não estou a dizer que eles não são de Deus, porque graças a Deus que são de Deus. Mas não têm o farol para os direcionar para o caminho certo. Eles são de Deus, indiscutível, mas precisam da direção do Espírito de Deus. Porque, sendo assim, se tiverem a direção, vão dar muitos mais frutos. Porque vocês vejam o exemplo do próprio Jesus. Ele só depois de ser batizado com o Espírito Santo, só depois começou a fazer uma obra em que deu muitos frutos. E até essa altura deu poucos frutos. Sem Deus, nada, absolutamente nada podemos fazer. E temos que entender isto. Se não tivermos Deus na nossa vida, como é que podemos trabalhar para Deus? O Espírito Santo é uma arma em nós poderosa que nos capacita para as coisas que Deus quer. Não nos podemos esquecer disso. Deseje ser batizado no Espírito Santo. Se você está numa igreja que já ora em línguas, que é batizado no Espírito Santo, peça a alguém para o batizar, para impor as mãos sobre si, porque é bíblico também. Deseje você, enquanto estão numa reunião, enquanto estão a adorar, deseje ser batizado no Espírito Santo. É algo sobrenatural que acontece na sua vida e que vai mudá-lo completamente se você continuar a falar em línguas. Se não parar de falar em línguas. Deus abençoe, que tenham uma muito boa semana e que o Espírito Santo vos encha completamente a vossa vida. Que sejam cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém.